Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Beyond Governance, um podcast que vai falar de governança de um jeito diferente, um jeito descontraído e que vocês vão gostar muito. Bom, a gente está de volta aqui. No último episódio, a gente conversou bastante. Vamos só lembrar, nós estamos falando de cibersegurança e governança. Nós gravamos no último episódio, a gente falou com o nosso convidado, que é o Jordan Bonagura, ele está falando dos Estados Unidos, e a gente está aqui de Portugal, estamos gravando aqui em Lisboa, e, portanto, o Jordan entra numa plataforma online, onde ele conversa conosco e nos dá aí os insights sobre esse tema super importante que é a cibersegurança. Eu vou trazer o Jordan já já, mas eu queria antes, e eu tenho até aqui uns lembretes para vocês, porque eu queria tratar um pouquinho queria dar dois avisos para vocês, na verdade. O primeiro deles é o seguinte: lembram-se que eu falei para vocês que essa primeira temporada, que trata de governança e cibersegurança, ela está dividida em 5 episódios curtinhos, e então, portanto, o que que a gente está fazendo? A gente dividiu os assuntos, de uma maneira, que eles se concatenem, as ideias se concatenem, de um episódio para o outro, mas a gente vai voltar para os conceitos principais. Isso é o que eu gostaria de compartilhar com vocês. Esses conceitos essenciais e que, seria importante vocês levarem daqui, e aplicarem no dia a dia, a gente vai voltar para eles no quinto episódio, tá? No quinto episódio, eu volto sozinha com vocês, só eu. E aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos tirar de todos os episódios, nós vamos tirar os principais conceitos e vamos, tirar os nossos takeaways. O que que são os takeaways? São aqueles 4, 5, 6 pontos essenciais que, só por eles vale muito a pena, toda essa conversa que a gente teve ao longo aí de 5 episódios, tá bom? Então, aviso dado primeiro. Segundo aviso, na próxima temporada, a gente está aqui ainda trabalhando no roteiro da próxima temporada, mas eu já posso dar um spoiler aí para vocês e já digo que a ideia é a gente falar de inteligência artificial. E por quê? Porque a gente sabe que é um assunto que está em alta, as discussões são importantíssimas nesse momento, porque é um momento em que a inteligência artificial, apesar de já existir há muito tempo, ela se tornou mais popularizada, em razão aí dos chats da vida, né? E o que que acontece? A gente está num momento de legislação sendo criada, discussões super importantes, especialmente na área de governança. Então, a gente pensou aqui numa temporada inteira para inteligência artificial, e aí vocês podem achar que é muito, mas não é, é até pouco, porque o assunto é extenso demais, tá bom? Então, esses eram os dois avisos. Agora eu vou fazer um rapidíssimo resumo, tá? Um catch-up aqui dos últimos episódios. E, como eu disse, a gente vai voltar numa conceituação e num resumo melhor, os takeaways, lá no último, tá? Conceito de governança. Anotei aqui para vocês que eu anotei aqui que eu queria lembrar vocês do conceito de governança, conjunto de regras e condutas, boas práticas que enquadram, orientam as empresas e que servem para quê? Servem para garantir um crescimento sustentável, servem para garantir a perpetuidade das empresas, tá? Isso é a primeira coisa. O que que eu queria falar mais? Conceito de cibersegurança, que também falamos nos 2 últimos episódios. Cibersegurança é aquele conjunto de boas práticas, só que o quê? No mundo digital, né? Então são as boas práticas associadas à tecnologia, não só a tecnologia e nem somente as boas práticas, e esse conjunto nos coloca aí no tema cibersegurança. E depois, se eu falei alguma besteira, o Jordan me corrige já já, ele entra e me corrige. Como que elas se interconectam? No fim do dia, governança para tudo, acho que vocês já perceberam, né? Se a gente não tiver conjunto de boas práticas
nas empresas, a gente não consegue nem governar o mundo físico, nem o mundo digital, tá. Eh, Tríade da segurança, super importante, que o Jordan falou no último episódio, acho que não sei se foi no último ou no penúltimo, mas ele trouxe a a tríade da segurança, que é a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade, certo, Jordan? Perfeito, é isso aí. Diversos tipos de ataques cibernéticos, onde as empresas falham, né, essencialmente aquela conduta de subestimar os riscos e achar que, cibersegurança é um problema da tecnologia da informação, do TI, e não do negócio, né, que não tem que estar lá nas top priorities, das companhias, enfim, na alta administração das companhias. Eh, e o que mais? Bom, e hoje a gente segue com então esses são os conceitos básicos para a gente lembrar aí dos 2 últimos episódios. Hoje a gente segue com o quê? Hoje a gente vai falar aqui, de cibersegurança e nós vamos falar cibersegurança com inteligência artificial, mas lembrando, nós vamos falar de inteligência artificial de maneira profunda na próxima temporada. Aqui é só uma pincelada de como é que a cibersegurança foi afetada por essa nova onda de inteligência artificial que, nós estamos vendo aí na nossa nesse no nosso momento, na nossa realidade atual. Jordan. E aí eu vou começar com isso, vou trazer o Jordan aqui, gente, e eu vou começar com isso e vou perguntar exatamente, esse ponto. O que que muda na cibersegurança com a disseminação da inteligência artificial? Tudo bem, Olha, Jordan? Antes de tudo mais bem? nada, como é que você está? Exato. Tudo bem? Tô ótimo, obrigado de novo por poder estar aqui com você, né. Foi muito bom os nossos primeiros episódios, acho que a gente conseguiu trazer bastante conteúdo para o pessoal, acho que está sendo bem enriquecedor. E eu vi, Gil, que você, olha, foi muito bem na explicação da parte de cibersegurança, mandou muito bem, fez um Lembrei dos conceitos? lembrou, né, o CID, né, confidencialidade, Tríade, integridade. não esqueço mais da tríade. Exato, exatamente. Então, assim, muito bem. E vamos lá, né? Falando um pouquinho da inteligência artificial e de como que isso se relaciona, né, no mundo da cibersegurança, como é que isso dissemina, né, essa disseminação toda da inteligência artificial. Eh, Como você bem falou, nós estamos vivendo esse momento, né? Cada vez mais de inteligência artificial, diferentes robôs, humanoides, inclusive, né? Sim, Trazendo os robôs humanos aqui quase e substituindo alguns trabalhos, tudo. E na cibersegurança isso muda significativamente, tá? Nos dois lados. Ele muda tanto no termo, na parte de ataque, né, no sentido dos cybercriminosos, o que que eles podem fazer, os tipos de ataques diferentes que acontecem, uhum, como também na parte de proteção. Então, né, de novo, a gente tem uma balança aqui da tecnologia auxiliando nas 2 frentes, que é tá, sempre assim, quando a gente trata de cibersegurança, né. tá, Quando a gente fala, principalmente, vamos começar aqui, vamos dar uma divididinha, tá? Vamos falar um pouquinho primeiro dos ataques, né? tá, Como que acontece, o que que a gente tem de diferente que as empresas, inclusive, precisam se preocupar, hã, quando a gente está falando de ataque relacionado com inteligência artificial. Primeiro de tudo, a gente passa a ter ataques automatizados, né? Coisas que normalmente, ou vamos dizer até antigamente, você via, rodava uma ferramenta, depois rodava outra ferramenta, depois rodava outra coisa. Porque dependia, obviamente, do resultado, né? Eu rodo alguma coisa, aquilo me deu uma informação. Então, baseado nessa informação, eu vou rodar outra. Então, assim, você precisava de alguém com este conhecimento. A inteligência artificial, como ela aprende, né, como ela tem todo esse contexto de aprendizagem, ela automaticamente consegue fazer o processo bem direcionado. Então, baseado nas respostas, ela já toma a próxima medida. Então, assim, tá. toda essa parte de ataque automatizado, ela fica, né, mais forte, o que quer dizer que pessoas com menos capacidade técnica, né, com menos preparo técnico, utilizando essas ferramentas também podem causar bastante dano, né. Entendi. A gente pode afirmar com isso que, eu não sei se eu entendi completamente aqui, ela traz escala.
Por quê? Porque na medida em que não é necessária intervenção humana para poder, dar sequência àquele suposto ataque, ela traz uma escala muito maior, porque o próprio sistema aprende consigo próprio e o próprio sistema executa aquilo sem necessidade de uma intervenção humana. É isso que a gente está falando? Per perfeito, Tá. perfeito, Uhum. né. Isso acontece muito, até trazendo aqui um pouquinho do outro termo, né, a gente dentro do mercado de segurança da informação, existem existe uma nomenclatura que chama Script Kids, né, Tá, garotos de script, né, de desenvolvimento, que tá, é basicamente um termo que a gente usa quando a pessoa não tem um grande conhecimento, mas ela sabe rodar ferramentas. tá, Então, assim, com a inteligência artificial, você pode rodar uma ferramenta, vamos dizer, muito mais poderosa, que vai ganhar muito mais escala, como você bem colocou. tá. Esse rodar é executar uma atividade. Exatamente. Basicamente, executar buscando uma vulnerabilidade que pode vir a ser explorada já automaticamente pela ferramenta, Tá bem, tá claro, ok? tá claro. Um outro ponto bem importante na parte de ataque são os phishings, né? Lembra que a gente tem os phishings, que é aquela técnica que a gente manda um monte de e-mail, né? Onde as pessoas, você tenta enganar o usuário para que ele clique, olha, você ganhou na loteria, né? Clique Uhum. aqui para modificar os dados da sua senha do banco ou do sistema de saúde, algo assim. Esses ataques antigamente também, eles eram facilmente reconhecidos, porque assim, eles não eram muito bem preparados, vamos dizer. Esse e-mail que era enviado para o usuário, ele não era muito bem preparado, ele muitas vezes era feito em uma língua diferente, então ele tinha erros Era muito gramaticais. artificial e agora é mais sofisticado? Exato. O que acontece é que, assim, principalmente pela questão da língua, né, quando você tentava e você não era um nativo e tentava escrever, vamos supor aqui né, de um país estrangeiro, escrevendo, por exemplo, para Portugal, né, ele ia cometer erros gramaticais, Tá. esse tipo de coisa. E aí a inteligência artificial, ela pode, né, você pode pedir para escrever algo muito mais convincente, né, algo que seja muito mais, a pessoa realmente acredita que aquilo é real. Ela traz sofisticação àquele tipo de ataque, de forma que ela basicamente conduz o usuário que está por detrás a cair naquele ataque, né. Exa exatamente. Você sabe que, Jordan, desculpa, eu vou te interromper aqui, mas é porque eu li uma matéria, num jornal na sexta-feira, e eu acho que vale a pena citar, de um ataque phishing, tá. A matéria Uhum, que saiu, ela fala um pouquinho sobre uma pessoa que tentou fazer uma reserva, online, efetivamente fez uma reserva por uma viagem, fez uma reserva num hotel. E uhum. aí ela recebeu uma confirmação do hotel, mas na verdade, um suposto e-mail de confirmação, mas que na verdade não era um e-mail de confirmação. O que que o e-mail dizia? O e-mail e só podia aquilo só po isso está em investigação, mas aquilo só podia ser um ataque phishing, eh, Uhum, fazendo dizendo na verdade que o hotel não aceitaria, aquela reserva daquela pessoa, porque aquele hotel não aceitava aquele determinado tipo de pessoa. E aí, aham. eu não vou entrar aqui se é gênero, se é cor, eu não vou entrar nessa discussão, mas o ponto é, né, quer dizer, um hotel não mandaria, pouco provável que o hotel mandaria um tipo de e-mail como esse. Quando a pessoa recebe isso, a pessoa entra em contato imediatamente com o hotel e o hotel diz: "Olha, isso só pode ser um ataque phishing". É Exato. assim que funciona? Para a gente pôr na Exata prática? exatamente, né, a gente usa um outro conceito, vou trazer aqui uma outra nomenclatura que é Zero Trust, né. Então, assim, 0% de confiança. Hã, se você receber um e-mail que por menor que seja, você tem um pouquinho de dúvida, a Hum, melhor coisa é pega o telefone, confirma, né. Então, sim, assim, porque realmente os e-mails hoje eles são bem convincentes, né, a sim, maneira com que a AI tem feito isso, né, mudou bastante. tá, tá Uhum. claro, tá claro. Um outro tipo de ataque também bem famoso agora junto com a utilização da inteligência artificial, são o que a gente chama de deepfakes. Uhum.
que é isso, né? O deepfake, na verdade, é a ideia de você conseguir ou imitar a voz ou até imitar o vídeo desta pessoa, né? E conseguir levar isso para o mundo real. Então, a gente pensa assim, fala, nossa, mas isso é fora da realmente da realidade, né? Por exemplo, se eu pegar uma celebridade, em vez de ser o Jordan falando aqui, eu vou estar falando como se fosse uma outra celebridade, né? Diferente, com outra voz, com outro, com outro, enfim, como se fosse realmente conversando com a pessoa, né? Uhum. Mas isso assim, fala, isso foge do mundo, né? Do mundo corporativo, do mundo real. Não, porque os SMS, lembra aquela coisa? Olha, pai, eu preciso de dinheiro, né? Porque aqui eu estou sendo. Aconteceu tal coisa, ou você pode pagar um boleto, né? Uma invoice para mim, sabe? Aquele tipo de coisa que praticamente todo mundo já recebeu pelo WhatsApp. Ah, aqui acontece o mesmo. Então, assim, os criminosos eles têm gravado a voz das pessoas para que aquilo realmente fique ainda, de novo, mais convincente. Sim. Vamos contextualizar aqui, Jordan, só porque, eu não sei, e aí eu não sei dizer, e aí fica a pergunta para explorar esse ponto, mas aqui se aqui em Portugal esse tipo de golpe ele é um golpe utilizado e ele foi muito difundido, enfim. Mas eu acho que o Jordan está mencionando é o contexto do Brasil, onde esse golpe, né, de você mandar uma mensagem pedindo dinheiro, pedindo, né, alguma informação, alguma coisa assim, e, pra pessoa, e se passando pela pessoa, né, isso é um golpe muito comum no Brasil, né, muito comum e já teve até seu auge, eu acho que agora isso já deve estar até mais, conhecido pelas pessoas, eu acho que as pessoas já estão até um pouco mais alertas com relação a isso. Mas isso é um golpe muito comum no Brasil, eu não sei se isso acontece aqui com a frequência que acontece lá, mas enfim, Uhum. continuando. Uma outra coisa também na parte de que tem a ver com ataque são a própria evasão de dados do sistema. O que acontece? Lembra os nossos ransomware, os nossos malwares, né, que a gente falou um pouquinho, os vírus, vamos assim, para Sim, falar de uma maneira mais simplificada, né? uhum, Esses vírus eles passam a ser mais espertos, porque eles têm uma inteligência, né, que claro, um constante aprendizado. Então claro. eles aprendem assim a melhor se disseminar, eles aprendem a gente usa bastante esse termo bypassar, né, ou seja, Hum, conseguir pular uma certa proteção de sistema, porque ele vai aprendendo como se comportar dentro daquele ambiente, vamos assim dizer. Então, entendi, isso é algo entendi. bem forte. E Uhum, uma outra coisa também que tem sido alvo de muita exploração, existe bastante material, inclusive novas palestras, muita gente falando sobre isso, são os chatbots, né? tá. Aqueles robozinhos que a gente tem quando você entra, ó, eu sou o seu assistente virtual, e aí você vai e começa a conversar pedindo informações, né? Tentando resolver o seu problema, Uhum, ah, consumidor, como empresa, né? hum, Tentando resolver o seu problema junto àquela instituição, aquele uhum, provedor de serviço. E o que acontece é que, assim, já existiram alguns casos onde o chatbot ele passa a prover mais informações do que necessária. Porque, vamos pensar assim, de uma maneira simples, né? A gente tem o chatbot, que ele é como se fosse o nosso aplicativo. E a tá. gente tem por trás do chatbot todo o banco de dados, Hum, toda a relação de informação. tá. Então, quando você vai, se autentica, né? Você entra no site, coloca lá seu password, sua senha, tal, né? Seu uso horário, sua senha. Quando você faz isso e você pede para o chatbot, teoricamente ele deveria te trazer os dados relativos somente à sua pessoa, né? Sim, Mas sim. existe aqui uma oportunidade, né? Assim, um jeito de ataque que tem sido bem forte contra os chatbots, para eles passarem um pouco mais de informação do que necessária, né? E do que Entendi. esperado. Uhum. É, e aí acho que é importante a gente enquadrar isso, porque existem 2 aspectos, né. Acho que o primeiro, disso que o Jordan está trazendo, quer dizer, o primeiro aspecto é a responsabilidade da empresa que provém o chatbot, né, que aí a gente nem vai entrar nessa responsabilidade agora, a gente vai falar disso lá na temporada de inteligência artificial.
né? Porque aí são os desenvolvedores da inteligência artificial, e aí a inteligência, nesse caso, a inteligência artificial aplicada ao chatbot, enfim. E e um segundo aspecto, que é o que a gente está abordando aqui, que é enquanto usuário. E aí, enquanto usuário, pessoa jurídica, quer dizer, a empresa, enquanto usuário, a pessoa coletiva, enquanto usuário, o que que ele, como é que ele reage, né, numa situação como essa? Eu vou pedir para o Jordan explicar aqui para a gente, porque ele está lá, né? E aí ele tem um funcionário, tem um colaborador que está tentando resolver algum problema específico da própria empresa e, para isso, acessa o chatbot de um fornecedor, um prestador de serviço, né? Eu sei, e é importante a gente lembrar que podem ter empresas com políticas e uma governança, uma cibersegurança, boas práticas mais sofisticadas e que aí talvez impeçam o uso de um chatbot no ambiente corporativo, etc. Mas vamos lembrar que a gente não tem esse cenário tão sofisticado para toda a realidade do empresariado. A gente tem diversos tipos de empresas com diversas realidades e com diversos níveis de segurança da informação e níveis de governança adaptado àquela empresa. Então, pode acontecer, né? Nesse cenário, Jordan, como é que se protege esse usuário ali, o colaborador que caiu numa situação como essa e corre o risco de passar informações que ele não deveria ou mesmo receber informações que ele não deveria? Desse modo, né, como que o colaborador ele pode se proteger? Realmente tentando, neste momento de conversar com esses chatbots, de prover essas informações para o chatbot, ele ser realmente bem cauteloso com qual tipo de informação ele está passando na própria pergunta, né? Bom, Porque às vezes, na maneira que você está passando a pergunta, você pode estar informando coisas a mais que podem ser, né, podem comprometer. informações sensíveis. Informações sensíveis. Por exemplo, se você estiver falando em algum local e você está perguntando e passando dados médicos, né, para Hum, aquele chatbot, isso é hum. uma informação sensível, né, sensível que vai estar aqui depois quase que disponível, né, vamos se dizer. Então, isso é algo realmente bem complicante. Ou seja, o usuário, né, aquele colaborador que está acessando ali um chatbot, precisaria, primeiro, o que ele precisa em primeiro lugar? Ele precisa ter, a empresa precisa ter uma governança, precisa ter boas práticas para ele saber o que ele pode e o que ele não pode acessar, né? Se, Treinamentos, né? e treinamentos, conscientização, aculturamento, a gente falou muito disso, desses conceitos lá no primeiro episódio. Se isso está muito claro na cabeça do colaborador, fica fácil ele selecionar o que ele pode e o que ele não pode fazer nesse mundo digital. E aí, em segundo lugar, aconteceu, e aí ele entrou, e aí ele podia entrar, e ele seguiu a política, e ele acessou um chatbot, e aí ele está dando ali, ele está dando informações para ele obter uma resposta, né? E aí o que o Jordan está dizendo é cuidado com as informações, atenção ao site, atenção ao chatbot, atenção ao diálogo que aquele chatbot trava, porque pode ser que seja um diálogo um pouco diferente de um diálogo padrão para atendimento de um determinado provedor de serviços. Então, muita atenção a esses pontos, porque isso pode chamar atenção. Para o fato de que, olha, eu tenho aqui, né, um cenário um tanto quanto arriscado pode ser um ataque, né? Eu acho que é isso, certo, Jordan? É isso aí, perfeito. Tá bem. Bom, Jordan, a gente falou demais aqui, tá? Sobre esses ataques todos e esse cenário todo. A gente vai precisar encerrar. Eu queria que você aí, rapidamente, nos dissesse uma ou duas medidas essenciais, tá? Eu sei que tem muitas, mas para a gente respeitar o tempo, conta uma ou duas medidas essenciais para que as pessoas se protejam, né? Vamos lá. Pessoas, empresas, né? Pessoas, e eu digo aqui colaboradores à frente das empresas, se protejam. Eu acho que, né, Gil, muito bem. Acho que assim, primeiramente, governança, né? Para aprimorar, ter as boas políticas, ter os modelos de
de treinamento, como a gente colocou, todas essas coisas vão auxiliar muito a entender como que a gente pode utilizar a inteligência artificial ao nosso favor. Uhum. Porque lembra que no comecinho aqui eu falei, olha, a gente tem as ataques e temos as defesas, né? Sim, Essa parte de proteção. Proteção aqui rapidamente, né? Quando a gente fala em inteligência artificial, ajuda muito também na própria detecção de ameaças, sim. né? Então, assim, a Uhum. inteligência artificial vai fazer isso, ela vai ter o volume de dados para isso, ela vai conseguir auxiliar nisso, às vezes até no vazamento, né, na evasão dos dados com Data Loss Prevention, né, DLP, ela Tá. também vai ajudar com isso. E uma outra coisa que implementando a inteligência artificial no sentido de proteção são as respostas meio que automatizadas a esses ataques e não só responder, né, enviando logs, enviando alertas, tal, mas também a própria proatividade que a inteligência artificial já coloca. Então, se eu estou recebendo muito problema, por exemplo, vindo de determinada origem, de determinado local, alguém tentando acessar aqui meu ambiente, eu vou entender isso e já vou bloquear, né? Então, assim, a inteligência Perfeito. artificial vai trazer muita coisa nesse sentido. Sim, a inteligência artificial, ela pode trazer uma preocupação adicional, né, aos riscos de segurança, mas ela também pode ser muito benéfica na proteção, né? Exatamente. Tá bom, olha, Jordan, a gente tem muito mais para falar. Eu queria continuar aqui explorando. Tem um monte de assunto, mas infelizmente o tempo é curto e a gente prometeu que seria curto. Então, nós vamos Exatamente. respeitar isso. Muito obrigada pela audiência de hoje. Próximo episódio, a gente tem muito mais aí sobre cibersegurança. Olha, me ensinaram e eu não posso esquecer de falar isso aqui, hein? Mas eu anotei, mas com o tempo eu vou decorar, tá? Se inscreve, deixa o like, compartilha aqui no canal e ouve a gente no Spotify. É isso. Boa. Obrigada, gente. Obrigado, gente.